Então, muito bem também para quem está assistindo gravado. E eu vou começar aqui a fazer a live no Instagram. Muito bom estar aqui também. Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui. Eu tô com dois dispositivos aqui. Eu tô aqui no Instagram com vocês, quem está chegando aqui no Instagram. Eu também tô aqui no Zoom com a minha turminha da Roda de Astrologia. Aliás, se você por acaso está vendo isso aqui gravado e não sabe direito, né, como é que é essa história, a gente tem uma roda gratuita de astrologia onde a gente estuda esses temas e fala do que está acontecendo no momento presente, no céu e na terra. E assim na terra como no céu. Então, muito bom. Alegria de estar aqui com vocês. É, e a gente vai falar hoje sobre essa entrada. Gente, Saturno entrou em Áries. Pois é, hoje Saturno entrou em Áries. Um movimento assim super importante, mudança de energia daquela forte, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Alguém perguntando sobre o link. Então a gente vai conversar sobre essa mudança de energia e a gente vai conversar também sobre tudo que está acontecendo aí. Tem muita coisa, né? Acontecendo no céu, muitas mudanças, muitas transformações. E vamos falar sobre a lua nova. Eu tenho feito esse vídeo sempre na lua nova, né? Esse encontro aqui com a live do Instagram e tudo, dentro da escola, para falar sobre a lua nova e a lua nova de Gêmeos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Então, para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas, eu sou a Drica, eu sou professora da Escola da Aura, sou terapeuta, sou astróloga e tô aqui pra gente olhar para a astrologia, para essas mudanças, essas coisas maravilhosas que estão acontecendo. Quanto mais a gente tem consciência, né, sobre o que está acontecendo por aí, mais fortalecido a gente fica, né? Mais a gente consegue ter poder de ação, força de ação. E a gente está passando de verdade por um portal. Então, gente, vamos chegando porque tem bastante para a gente conversar sobre isso, né? Que história é essa? Saturno está cruzando hoje esse limiar de Áries. Áries é o primeiro signo, ele inaugura um novo ciclo. Por isso que eu chamei, né? Eu brinquei ali no flyer. é, eu vejo um novo começo de era, né? Mas é isso, porque vai começar toda uma nova jornada pela roda zodiacal, pela mandala zodiacal. Saturno está entrando em Áries. Então ele está começando um novo tempo, né? E aí, gente, essa mudança, ela é tão imponente assim. Porque ela não está falando só de uma mudança de signo, né? Ela está falando realmente de uma mudança de ciclo. E é um novo ciclo de estruturação. Saturno é estrutura. Saturno é responsabilidade. E ele calça as bases pra gente. Ele faz as fundações de um novo tempo. Então, se ele está começando esse novo tempo, ele está reestruturando, ele está começando essas novas fundações. Não é só o tempo que avança, é a própria arquitetura do destino que está se movimentando, que está se redesenhando. Então, é um momento muito importante. Aí eu convido para um exercício que é assim: é muito interessante a gente observar, e eu vou contar para vocês que eu aprendi muito de astrologia dessa forma. Me observando, estudando muito o meu próprio mapa e estudando muito os ciclos comigo mesma. E hoje eu estava fazendo esse exercício um pouco. O que estava acontecendo na sua vida há mais ou menos 28, 29, 30 anos, que foi o outro, né? No outro momento em que Saturno esteve em Áries. Então, como é que você estava lá pelos idos de 96, 97, 98? O que aconteceu na sua vida nesse momento? Como é que você estava profissionalmente, emocionalmente? Fica aí essa provocação, esse exercício, né? Porque a gente vai falar sobre tudo que pode acontecer daqui para frente, mas quando a gente olha
pra gente, como é que aconteceu com a gente lá? Às vezes a gente tem muita clareza, porque o tempo é cíclico, né? É sobre isso a astrologia. A gente está falando sobre ciclos. Então, o que aconteceu naquele período pode voltar a ter alguma dinâmica, assim. Você estava numa transição de trabalho, você estava começando uma nova história. Eu estava saindo de casa. Eu estava saindo da casa dos meus pais para ir morar sozinha. Então, olha só, olha essa essa questão da estrutura aí surgindo, né? Minha estrutura de vida adulta, né? Para começar algo novo. E você? Onde você estava há 30 anos atrás? 29, 30 anos atrás? Faz esse exercício e pensa aí comigo. É isso, a gente, Saturno está entrando agora e esse novo ciclo de estruturação, ele não é só individual, né? É coletivo também. Estamos todos juntos, estamos todos nesse barco, né? E aí a gente está falando de Áries. Não, então, primeiro falando um pouquinho de, ó, Maria Martins está dizendo que teve um filho em 96 e veio carregado de tristeza com alguma violência. Ó, acontece, né? Existe esse movimento, porque Áries tem muito dessa violência, né? Eventualmente dentro da distorção do Áries existe essa questão da agressividade, da impulsividade, muitas vezes da violência, e essa é uma questão importante, porque a gente vai estar com Saturnão ali vivendo isso. Falando um pouquinho sobre Saturno, né? Então, Saturno, ele é aquele professor rigoroso, ele é aquele que limita, ele é aquele, como já ouvi falar por aí, ele é aquela mão na camisa, né? Que não te deixa avançar tanto, às vezes. Ele te segura, ele te retém, ele te pede uma estrutura muito firme, uma base muito sólida. Ele exige e demanda responsabilidade, maturidade, firmeza, né? Ahn, estruturas firmes e sólidas, é, bases firmes e sólidas. E, enfim, muitas vezes ele é aquele que traz realmente assim uma cobrança de que a gente melhore, se aprimore. Saturno fala sobre o tempo, tanto que ele é o Cronos, né? Cronos é o senhor do tempo. Para alguns também, ele é conhecido como o senhor do karma. E ele que impõe determinadas limitações, determinados desafios na nossa vida, mas são desafios que nos fazem amadurecer. Então, foi aí que eu comecei a fazer as pazes com Saturno, sabe? Quando eu fui percebendo que os movimentos de Saturno, eles me colocavam muito melhor. No momento em que você está passando por uma dificuldade de Saturno, por um desafio de Saturno, por um ciclo desafiador de Saturno, muitas vezes você tá ali sendo sacudido, sendo revirado do avesso, sendo lapidado. Como o meu mestre fala, a máquina de lavar cósmica, né? Tipo, trrr, você tá ali sofrendo aquele processo de lapidação. Mas depois que você passa, você fala, nossa, que bom que eu passei, né? Que bom que eu passei, que eu melhorei, que eu superei, que eu me aperfeiçoei. Então ele fala assim sobre aperfeiçoamento. Mas aí como é que é com Ares, né? Ares é o primeiro signo da roda zodiacal, então ele tem muito a ver com o novo, com os novos começos, ele é o começo da jornada do herói, ele tem a ver com o nosso herói, a gente como herói da nossa própria história, da nossa própria jornada, né? Todo mundo tem Ares na mandala astrológica, no seu mapa natal, todo mundo tem Ares em algum lugar, depois você dá uma olhadinha aí na sua mandala, onde é que está o Ares no seu mapa. E ele tem a ver com isso, assim, com esse impulso, com essa força de ação, com entusiasmo, com determinismo, com sinceridade, com franqueza, muitas vezes com impulsividade, agressividade, como eu estava falando aqui com a Maria, né? Com agressividade, impulsividade, pé na porta, uma falta enorme de paciência. Então vocês veem que arquetipicamente tem um contraste aqui entre Áries e Saturno. Ares fala do novo. Saturno é aquele velho senhor. É aquele professor velho, old school, maduro. Fala de maturidade, Saturno, né? Ares não. Ares é muitas vezes a imaturidade em si, em pessoa, né?
E Áries é a rapidez, a velocidade, faz, é para ontem. Depois a gente pensa. Saturno fala, pensa e depois a gente faz, né? Pensa, elabora, planeja, estrutura e depois a gente faz. Então tem uma dicotomia, percebe? Porque o próprio Saturno vai estar em Áries. Então, o próprio Saturno ele vai estar envolvido com algumas dinâmicas de Áries. Então, é um tempo. E aí eu estava fazendo essa reflexão no meu exercício de olhar para o meu próprio ciclo, né? Desse período, e eu vejo que realmente esse período ele foi marcado por uma dualidade de, às vezes, algumas coisas acontecerem muito impulsivamente e rápido demais, e outras terem se demorado, terem ficado ali, parece que, tipo, pegando embalo, né, para acontecer. Então tem essa dualidade aí, que é uma dualidade da própria diferença entre ambos. Áries não é um signo que Saturno se sinta confortável, por exemplo, porque é isso, ele é completamente, traz princípios completamente opostos, né? O Saturno ele puxaria muito da orelha de Áries, mas nesse momento ele mesmo tá lá em Áries. Então tem a gente tem que olhar para isso, porque o Ares fala sobre essa impulsividade. E aí, se Saturno fala de forma, de limite, de responsabilidade, olha o contraste aí. Então, pensando aqui, né, o que vem por aí, quais são as energias que vão ficar disponíveis para gente, quais são as tendências que vão vir para gente nesse período de Saturno em Áries, e é um longo período, gente. Não é rapidinho assim, que nem a Lua, né? Ou que nem, sei lá, mesmo Júpiter que passa um ano num signo, não, são 2 anos e meio. Saturno está em Áries, entrou em Áries hoje. Hoje a gente está inaugurando essa energia aqui. A gente está aqui conversando muito por conta disso, né? Esse começo aí. Só que no dia 14 de julho ele fica retrógrado. E aí lá em novembro vai sair de Áries, vai voltar para Peixes, né? E aí a gente vai reviver, voltar a viver algumas dinâmicas piscianas, né? Então a gente vai ter esse experimento, né, de Saturno voltando para Peixes. Então tem uma amostra aí, uma amostra do que vem. Na verdade, em novembro ele volta para o movimento direto, mas ele já vai estar em Peixes, né? Então ele vai retornar. Então é uma pincelada em Áries para a gente entender o que vem por aí e depois só no ano que vem que ele entra definitivamente em Áries. São aqueles ensaios. Isso aconteceu muito, não sei se vocês lembram, né? Quem me acompanhou aqui com Plutão em Aquário, que ele foi, voltou, né? Para a gente entendendo o que vinha pela frente. Mas aí nesse período que Saturno vai ficar em Áries, a gente vai ser convidado muito a assumir as responsabilidades pelos nossos próprios inícios, né? Porque se Áries fala de inícios, Saturno fala de responsabilidade, é tipo assim, tá, bora, faz, quem fala faz, né? Quem fala faz, bota a cara a tapa, bota a mão na massa, é teu, pega, segura que é teu. E é isso, quando eu olho pra minha vida, né, dos 30 anos atrás, eu tava muito assumindo coisas, assumindo posições no trabalho, assumindo determinadas responsabilidades, né? Tava morando sozinha, tava morando, né, numa vida adulta, não morando sozinha, tava dividindo com uma amiga, mas tinha saído da casa dos pais, então tava assumindo as responsabilidades pelas minhas vontades, pelos meus desejos, pelos meus movimentos, né, pela minha independência e autonomia, que são temas arianos, né? Então é um momento muito de independência e autonomia em vários sentidos. É um momento também da gente construir novos caminhos. Então, muitas vezes vai ser algo novo no sentido de jornada, né? Então, de repente, é, uma carreira nova que você quer começar, um estudo novo, um mestrado, um doutorado, né? Porque a gente fala de um amadurecer, mas é um novo, né? Então, de repente, aquela faculdade que você quer fazer, aquele trabalho que você quer começar, o livro que você quer começar a escrever. Então, tem essa construção, mas é uma construção que vai exigir da gente que a gente vá sedimentando essa construção, né? E esses caminhos a gente vai começar a fazer eles com esse espírito
saturnino de fazer com determinação, com responsabilidade, com estrutura, com maturidade, né? Então fala sobre maturidade emocional também, esse ciclo, né? Então a gente sair dessa impulsividade ariana, a gente vai lidar com uma maturidade impulsiva, digamos assim. A gente vai desconstruir coisas. A gente vai transformar algumas coisas que eram estruturas antigas e a gente vai reformar, a gente vai reformular, a gente vai mudar e fazer essas reformas de tudo que está impedindo a gente de florescer em ações, em atitudes, em atividades que estão ligadas ao nosso propósito, que conversam com a nossa verdade interna. Saturno fala muito sobre o nosso propósito, porque Saturno, ele é aquele cara que cumpre a função de exigir que a gente, de demandar, né, que a gente assuma as responsabilidades pelo nosso propósito. A gente não veio aqui para a passeio, né? A gente veio aqui fazer essa experiência na matéria, na vida, na Terra, né? Com o intuito, com o objetivo de realizar coisas, né? De cumprir um propósito. Então, Saturno exige a gente. E se a gente tem coisas que nos amarram, que nos engessam no sentido da nossa caminhada, do que a gente veio fazer, a gente vai ser convidado a desconstruir isso, a transformar, a mudar, a mexer com essas bases, tá? Que mais? A gente também vai ser testado, é um período da gente ser testado dentro da nossa firmeza, das nossas intenções, da nossa identidade. É uma prova de fogo mesmo, o momento da gente, tipo, tá, vai lá, o quanto que você quer as coisas. Porque o que que acontece com Áries? Eu até brinco, né? Que Áries às vezes tem muita iniciativa e pouca acabativa. Você começa várias frentes, de um monte de coisa. Você começa uma coisa aqui, você começa um projeto aqui, você começa um projeto lá, você começa um namoro aqui, você começa um livro, você começa. E aí? E o acabar? Só que agora, com Saturno em Áries, a gente está sendo convidado a ter responsabilidade por tudo que a gente começa, né? Por todos os inícios que a gente dá. Então é um chamado mesmo, né? De responsabilidade. É um chamado para a gente ser firme no nosso propósito, para a gente manter as nossas intenções, né? E aí, quando eu estava falando para vocês, né, que tem esse momento em que Saturno vai ficar retrógrado, quando a gente voltar para Peixes, quando Saturno voltar para Peixes, é um momento bem interessante, porque vai ser um momento exatamente da gente finalizar coisas em Peixes. E tem uma coisa muito bonita, que é assim, ó. Peixes fala muito sobre o sonhar, né? E a gente está aqui na Escola da Aura. A Escola da Aura, um dos pilares da Escola da Aura é o sonho, né? O sonho dormido e o sonho acordado, o sonho que se torna realidade. E é em peixes que a gente sonha. Mas peixes a gente tem pouca força de ação. E Saturno está vindo de peixes. Então Saturno elaborou um sonho em peixes, pensou num sonho, e a realização ela vai acontecer agora que a gente está em Áries. E aí, nesse momento que Saturno voltar para Peixes, a gente vai ter a oportunidade de dar uma revisitada nesse sonho, sabe? De afinar os ponteiros, de entender o que que esse sonho tá levando, para onde que esse sonho tá levando a gente de verdade, né? Entender o que é ilusão, porque com essa chegada em Áries a gente consegue ver na matéria, ver de uma forma mais palpável, mais concreta. Sai desse campo do sutil pisciano, né? Então a gente vê ali mais palpável, tá, isso vale a pena, vale. Então bora lá olhar e revisar. Então é um momento interessante. Então é legal a gente ter isso em mente, né? Porque antes da gente fincar essas bases, essas estruturas, esses alicerces, se eu estou falando de Saturno enquanto estrutura, alicerce, né? Antes de eu fincar esses alicerces no novo, nesse novo começo, eu preciso entender esse velho. Eu preciso entender o que é verdadeiro ali ou o que é ilusão. Eu preciso dissolver o que não me serve, o que não faz sentido, né? Me livrar de apegos, baixar o véu
da ilusão, certo? Tô falando aqui, gente, tô soltando aqui, né? Vamos que vamos. Então, esse momento também, dessa volta do Saturno, ele vai ser uma pausa para a gente revisitar esse universo dos sonhos, esse universo do encantamento, esse universo sutil, esse universo da nossa sensibilidade e espiritualidade. Essa nova base, essa nova era, ela se constrói a partir de valores espirituais, simbólicos, sensíveis. A gente não pode esquecer disso. Isso é muito importante, porque dá uma sensação de que a gente vive isso de uma forma muito plena quando a gente está em peixes, e aí quando a gente vai para a vida, para a agilidade, para a velocidade, para o fogo do acontecer, é como se a gente esquecesse, sabe? E é algo para a gente ficar atento, para a gente não esquecer, para a gente manter com a gente essa conexão, né, com a espiritualidade. Outro tema super, super importante que vai acontecer, que na verdade já está acontecendo, eu estou falando sobre isso, ó, desde o ano passado. Já está acontecendo, está cada vez mais fortalecido e vai perdurar até o final desse ano, que é a conjunção Saturno-Netuno. A gente não chegou na conjunção exata, né? Eles estão ali flertando um com o outro. Saturno está no grau 2 Não, está no grau 1 de Áries. Netuno está no grau 1 de Áries. Saturno está no grau 0, né? E a gente vai. Eles estão ali, um correndo atrás do outro. Daqui a pouco tem as retrogradações. Então, isso já tá, eles já estão juntos, já é uma grande influência, já é uma grande alquimia. A gente já tá com esses dois elementos atuando e funcionando junto. E o que que é essa alquimia? O que que a gente está juntando aí? Se eu tô falando de Saturno, base, estrutura, maturidade, responsabilidade, o que para em pé, matéria, prática, vida real, concreta, né? Concretude, pilares, coluna vertebral. É sobre isso que eu tô falando quando eu falo de Saturno. E Netuno? Netuno é o sutil, são os corpos sutis, são os sentidos sutis, é a intuição, é o sonho, é a espiritualidade, é a clarividência, a clareaudiência, é tudo que não é palpável, é todo o intangível, é todo o inefável. E aí, como é que é conjuntar esses dois? Eu estou mostrando aqui outro contraste, outra dicotomia, né? Essa junção aí de real e de invisível, de palpável e concreto e inefável. É uma conjunção super rara. Eles se encontram, eu acho que mais ou menos a cada 36 anos, né? Então é bastante tempo. E você vê que não é em todos os signos, porque se Netuno passa por volta de 18 anos mais ou menos, né? Entre 14 e 18 anos em cada signo, é, e Saturno passa a cada 2 anos e meio em cada signo, não é em todos os signos que eles se encontram, né? Então, eu nem sei quando, nem sei dizer para vocês, posso pesquisar e dizer depois, mas eu nem sei quando foi o último encontro do Saturno e do Netuno em Áries. Não sei. Então, tem esse momento aí desse encontro do Senhor do Tempo, o Senhor do Karma, com o mestre do sutil, o mestre do mistério, o mestre de tudo que é intangível, né? E essa união, ela fala sobre sonhar com estruturas mais humanas, mais espirituais. Eles se encontram em peixes agora no segundo semestre, né? Então a gente vai alinhar essa coisa do sonhar e das estruturas humanas e espirituais, a questão do materializar o invisível, de dar forma para a espiritualidade, de dar bases e estrutura para a espiritualidade, de enfrentar com lucidez, com maturidade, as fantasias coletivas, da gente conseguir entender o que é fantasia e o que é de verdade uma canalização, uma conexão real com o espiritual, né? Porque nesse novo tempo,
nessa nova era, nesse novo ciclo que a gente vai abrir, com a entrada desses dois, né, nessa roda zodiacal, as ilusões não se sustentam. Nessa era, as ilusões não se sustentam. Elas precisam dar, né, o sonho ele precisa estar estruturado, ele precisa estar baseado em fatos reais. Então vamos lá. Nicole falando aqui que chegou atrasada, tá tudo bem, Nicole. Tá, Marilda tá perguntando para saber em que casa tem cada signo, se precisa ter o mapa. Você pode fazer o mapa até nesses sites gratuitos, né? Então é possível fazer o seu mapa e você conseguir acompanhar aí essas coisas que eu falo, olhando, né? Onde é que tá no seu mapa. Porque tudo isso que eu tô falando aqui são de temas coletivos que nos atingem a todos coletivamente. Mas no seu mapa isso vai estar mais forte, vai estar acontecendo com mais impacto numa determinada área da vida, que é a casa onde vai estar esse signo nesse momento, né? E aí a pergunta que não quer calar aqui, em relação a esse encontro do Saturno e do Netuno, é como tornar real o que a sua alma já vislumbrou. Vocês já sentiram isso, gente? Das vezes, assim, é como se o seu espírito ele tivesse ido lá na frente e ele tivesse tomado. Sabe aquela coisa assim, quem tá na escola da aura, né? Eu sei que aqui tá aberto para muita gente, até quem ainda não fez os auras, quem não conhece. Mas quem tá na escola da aura, existe uma técnica na, na leitura da aura 2, né? Na leitura da aura temática, que fala sobre corpo, personalidade, espírito, consciência. E às vezes nosso espírito consciência tá lá na frente, já sabe das coisas, mas nosso corpo personalidade ainda não entendeu. Então é o momento mesmo da gente alinhar esses dois. Olha que rico esse momento, né? Alinhar corpo personalidade, espírito consciência, porque é sobre isso que fala essa conjunção desses dois planetas. Então era inevitável eu começar essa roda, eu começar esse encontro hoje e falando sobre, porque isso é o grande tema. Na verdade, esse é o tema do ano, gente. A junção desses dois planetas, esse trânsito. Eu tenho um astrólogo que eu gosto muito, que ele fala que é um balé cósmico, né? Onde esses dois planetas eles estão dançando ali no ponto vernal, que é o ponto de início do zodíaco, né? Eles estão ali, vai, uma valsa, vai, dois passinhos para cá, dois passinhos para lá. Então eles estão ali nessa dança, né, juntos nesse início de roda zodiacal de novo, né? Então, começando isso, começando essa nova era. Então, inevitável, a gente precisa falar disso, a gente precisa discutir isso, debater isso. Então, talvez até em outros encontros a gente volte a falar sobre esse ponto que é muito, muito importante, porque fala sobre as nossas estruturas e a nossa espiritualidade, as energias da Terra e do cosmos, né? Unidas ali. Então a gente precisa falar mesmo. Mas tem outro ponto muito importante, e é por isso que eu quis fazer essa live hoje, no domingo, aqui com vocês. Tô até achando muito bom, porque aqui no Instagram tem várias pessoas, e aqui no Zoom tem 16 pessoas comigo, então tá bacana aqui, né? Para um domingo à noite, tá excelente. Na virada da noite de segunda-feira, ou seja, de amanhã. Boa noite, Catarina. Na virada de amanhã, de segunda-feira para terça, meia-noite e pouquinho, a gente vai ter a lua nova em Gêmeos. O Sol entrou em Gêmeos essa semana que passou, no dia 21, agora. Então, feliz aniversário aos geminianos. Quem é geminiano aí, dá um oi, fala aqui no chat, conta aqui pra gente. Então, feliz aniversário para todos os geminianos, feliz aniversário para quem já aniversariou e quem já vai aniversariar daqui a pouco. Ótimo momento para você fazer o seu mapa de revolução solar. Fala comigo que a gente conversa. Mas é isso, é uma mudança de energia também, né? A gente vinha lá daquela energia do touro, uma energia mais calma, mais quieta. Pois é, a Eliane tá falando, nós, né, Drica? Pois é, minha gêmea de gêmeos, minha amiga gêmea de gêmeos.
Então a gente vinha daquela energia taurina, né, que faz as coisas com calma, parcimoniosa, né, dedicada, focada, metódica, energia de terra, uma energia super amorosa, né? E a gente entra, de repente, no turbilhão geminiano. Isso é sensível, gente, é sensível como muda a energia. Porque a energia geminiana é uma energia super agitada, é uma energia super do fazer, do acontecer, da multiplicidade, da informação, da comunicação. Isso fala com a gente, isso conversa com a gente o tempo todo. E Gêmeos é assim, né? Gêmeos é super múltiplo. Eu sou Gêmeos, a Eliane, que tá aqui, é Gêmeos também. A lua nova vai acontecer em Gêmeos, sim, Rose. A lua nova é uma conjunção do Sol e da Lua, né? Nesse momento a Lua tá em Touro, mas nesse horário que eu tô falando, da meia-noite de segunda-feira para terça, de terça, né? A Lua vai estar fazendo conjunção com o Sol em Gêmeos. Então, essa energia geminiana, essa energia múltipla, essa energia agitada, essa energia alegre, jovial, curiosa, divertida, ela vai contagiar muito a gente. Porque é isso, né? Sol em Gêmeos fala sobre isso. Gêmeos é o primeiro signo de ar do zodíaco. Então, ele fala sobre troca, ele fala sobre diversidade, ele fala sobre comunicação, diálogo, encontros. A riqueza para os gêmeos são os encontros. É o falar, é o conversar, é traduzir as coisas, interpretar. Por isso que eu sou assim, né? Eu tenho essa coisa de ser meio tradutora das estrelas, né? Então eu fico aqui trazendo para vocês assim esses temas. Porque tem assim, tem uma grande curiosidade e meio que essa facilidade mesmo de conseguir falar sobre qualquer assunto. Gêmeos é meio assim, né? E vai estudando e pesquisa, né? Gêmeos também tem um lado muito curioso e muito estudioso. E aí a gente já tá com o Sol, com esse fervilhar de informações. Então a gente fica muito mais conectado mesmo com as informações em geral, com novas ideias, com novos pensamentos, contagiado de originalidade, de curiosidade. E aí, quando a gente tiver a conjunção da Lua e do Sol em Gêmeos, a gente vai poder plantar sementes. Plantar essas sementes de novas ideias, plantar essas sementes de diversidade de aprendizado, de conexões, de redes, de possibilidades, de caminhos. Porque isso é super Gêmeos, né? Super tem a ver com Gêmeos. Essa multiplicidade de coisas, de conexões. Gêmeos nunca tá fazendo uma coisa só, são várias, né? E aí tem muito a ver com esses assuntos, com projetos, mas projetos relacionados à comunicação, à linguagem, à informação, tecnologia também. Gêmeos se dá muito bem com tecnologia, com trocas, com comércio, com originalidade, tudo isso. E a gente vai ter também, exatamente no momento dessa lua nova, Mercúrio vai estar lá, em Gêmeos. E ele é o regente, Mercúrio é o regente de Gêmeos. Então isso vai estar mais efervescente ainda, né? Porque o Mercúrio, ele é o deus da comunicação. Mas eu falo muito aqui, quem me acompanha já há um pouco mais de tempo, eu sempre identifico o Mercúrio não só como a comunicação em si, mas também como o cognitivo. Exatamente a nossa maneira de entender e de interpretar o mundo. A nossa forma de ver como é que o mundo, como é que as coisas funcionam, né? E de traduzir isso. E de interpretar e trazer a nossa versão para esse nosso entendimento. Então, é o aprender e é o ensinar, né? É o comunicar, mas não é só o comunicar de tipo, é isso, vai lá, faz isso, faz aquilo. Não, é um comunicar que se baseia no diálogo, se baseia na interlocução. A Catarina está falando aqui que tem gêmeos na casa 12. Pois é, aí você vai entrar lá, tem
um Gêmeos que fala do seu, seus aspectos psíquicos e espirituais, né? A casa 12 fala sobre isso. E aí você vai ter o Sol transitando aí, na 12. Então, ativando esse lado mais psicológico, profundo, né? É um contraste bonito também, porque tem uma leveza num ponto, num aspecto que muitas vezes é muito sério para muitas pessoas. E aí, a gente vai ter, nesse mapa da lua nova, eu gosto de olhar para esse mapa, né? Então, a gente vai estar com essa energia efervescente, geminiana. Deixa eu ver o que a Nick tá falando aqui, que fez o mapa no personagem. Não tem gêmeos em nenhum lugar. Não, você tem gêmeos num lugar, sim, Nicole. Ele tá dentro de uma casa. Pode ser que ele esteja interceptado, mas ele tá aí em algum lugar. Depois você tem que olhar para esse mapa e encontrar. Ele vai estar numa casa da vida. Ele pode não ter planetas na casa onde está Gêmeos. Mas que ele Ó, tem no seu mapa, tem, porque todo mundo tem os 12 signos, né? tem os 12 signos, com licença. Mas assim, eu não tenho nada de água no meu mapa. Isso é possível? Ou eu É entendi possível que errado? você não tenha nenhum planeta em signos de água. Sim, é Aham, possível. é isso. Sim. Mas né, você tem casas astrológicas que tocam signos de água, tá? Ah, tá. Mas é claro, você vai ter menos água. Faz sentido isso, sim. Mas todo mundo tem gêmeos na roda zodiacal, ok? Só para deixar isso aqui claro, né? Então a gente vai estar com essa energia super efervescente. E mesmo quem não é de Gêmeos, quem não tem nenhum planeta em Gêmeos, com essa passagem do Sol e da Lua por Gêmeos, a gente fica estimulado com essas ideias. A Lara tá contando que tem Gêmeos na casa 4 e 5 e faz sentido, porque é possível que duas casas estejam pegando em Gêmeos. Ok, muito bom. A casa do prazer, é a casa da diversão. A casa 4 ela fala, né, das raízes da família, e a casa 5 fala do sentir prazer, de ter aí o coração, né, onde você se sente bem. A casa do brincar, a casa de criatividade e tudo mais, da expressão pessoal. Catarina fala que tem água a mais no mapa. Ok, é assim mesmo. Mas aí eu gosto de analisar o mapa, né? O mapa da lua nova, porque ele vai ter esse mapa, né? Desse momento em que a lua encontra a lua, ele vai ter uma certa influência no decorrer desse período. Uma lunação, ela dura 28 dias, né? Que é o momento em que entre uma lua nova e a outra lua nova. A lua nova ela marca esse início. Então é como se fosse assim, gerou um mapa ali desse início. E aí eu gosto de olhar para onde está cada coisa. E tá muito interessante esse mapa dessa lua nova. Ele tem aspectos muito benéficos, muito produtivos, digamos assim. A gente olha para o Marte, por exemplo, né, que está em Leão agora, e ele vai estar fazendo um trígono para Vênus que está em Áries. E isso é muito bonito porque vai ter aí, vai demonstrar uma harmonia entre o nosso desejo e a nossa ação, entre o nosso masculino e o nosso feminino. É um alinhamento mesmo, esse trígono de Vênus e Marte super potente, né? Então a gente vai integrar essas energias nesse novo ciclo. E se eu tô falando de um ciclo de um novo plantio, eu tá com as minhas energias, né? A minha energia masculina, a minha energia feminina, o meu desejo e a minha ação alinhados, isso me ajuda muito, né? Eu vou ter pensamentos, palavras e ações se movendo numa mesma direção. Então, é super benéfico. Ao mesmo tempo que essa Vênus, ela vai estar fazendo uma conjunção para Quiron, que está em Áries. Quiron é o planeta, né, que fala sobre uma dor. Ele fala sobre uma ferida que nunca fecha. E com Vênus fazendo conjunção com esse Quiron, tem a ver com uma ferida de amor ou com uma ferida de um valor próprio, né? Que vai estar emergindo aí, vai estar sensível nesse momento, mas sendo potencializada por esse aspecto positivo entre Vênus e Marte. Então, com muita clareza sobre
eventualmente, o que que eu preciso buscar para caminhar na direção dessa cura, né? Então, tem muito a ver com a gente entender que o amor cura, né? O amor é a força de cura, não a carência, né? Então, a gente aprender a desapegar das dores do passado, de carências do passado, de necessidade de validação, de necessidades muito grandes de autovalidação. Então, esses são aspectos bem interessantes. E aí também, né, dentro desse mapa, né, que a gente está olhando aqui, outro aspecto que é super interessante, Júpiter está em Gêmeos também. Mas enquanto o Sol está lá no comecinho de Gêmeos e a Lua Nova vai acontecer lá no comecinho de Gêmeos, Júpiter já está mais para o final, já está lá no grau 20, mais ou menos, de Gêmeos, né? E ele vai estar fazendo exatamente uma quadratura com os nodos lunares. Os nodos lunares, a gente está com o nó do norte em peixes e o nó do sul em virgem. E quando os nodos lunares eles estão envolvidos em aspectos, normalmente tem a ver com um dedinho do destino interferindo na vida da gente. Então a gente vai estar exatamente com o conhecimento e a comunicação, já que eu estou falando de Júpiter em Gêmeos, né? O Júpiter com essa questão de expansão de consciência, etc., e a comunicação geminiana. Mas esse tem um chamado para a gente alinhar aí a nossa expansão de consciência, o nosso conhecimento e a nossa informação e a nossa comunicação com a direção que o destino está levando a gente, né? A direção de alma, né? A gente está de verdade alinhado com o nosso propósito. Então tem um chacoalhar aí. Essa é uma quadratura. Quadratura é sempre um aspecto que traz pra gente uma sensação de pressão, de que tem algo pressionando a gente. E a pressão, ela é justamente para essa. Como é que você está falando demais, eventualmente, e está agindo de menos, e está alinhado de menos? Então tem a ver com a gente direcionar e focar. Porque Gêmeos tem, a sombra de Gêmeos é justamente a dispersão. É justamente uma falta de foco. Porque como tem muita multiplicidade, eventualmente tem falta de foco. E aí será que a gente está desfocado aí da nossa direção de alma, do nosso destino? Fica aqui essa pergunta e essa provocação. Esse é um aspecto importante nesse momento, né? Porque essa atenção, ela pode significar que a gente está com excesso de informação, que a gente está com a nossa sabedoria dispersa. Ela não está direcionada, né? Então tem excesso de informação prejudicando aí a direção da nossa alma, a direção da nossa sabedoria verdadeira. E esse caminho kármico, ele pede pra gente que a gente se conecte mesmo com uma humildade. Também é a sombra de Júpiter aí, né? Júpiter às vezes acha que é sabichão, que sabe de tudo. Então a gente precisa ser humilde e olhar, né? Alinhar aí, tá mais alinhado com o nosso mestre interior, né? Ativando essa humildade na gente e confiar muito na nossa intuição, confiar muito na espiritualidade. Garra na meditação das rosas e não larga, que aí você vai, né? Então volto a falar sobre isso aqui. Tem a ver com esse caminho kármico da gente, né? Do karma ao dharma. Como é que a gente avança nessa direção se a gente tá tumultuado aí com um excesso de informação? E a gente tá, né, gente? Vamos combinar que esses tempos são de excesso de informação, de excesso de comunicação. E aí, às vezes, para a gente encontrar o que é a direção certa, às vezes é meio complicado. Então, esses são os aspectos principais aí em relação a esse mapa da Lua Nova. Esse mapa que vai, enfim, traçar aí, vai trazer aí as tendências pelos próximos 28 dias. E depois a gente vai abrir para algumas outras dinâmicas no decorrer desse ciclo de 28 dias, que começa a acontecer ali, a gente vai ter outras dinâmicas acontecendo. Logo depois da Lua Nova, a gente vai ter o Mercúrio fazendo conjunção. Eu falei para vocês, né, que ele já está ali em Gêmeos, ele não vai estar juntinho
a lua nova, mas ele vai estar avançando, né? E logo depois a gente vai ter uma conjunção de Mercúrio e Sol. Isso se chama o Mercúrio Casime, que é quando o Mercúrio ele entra no coração do Sol, quando o Sol ilumina esses pensamentos. Se Mercúrio fala do nosso cognitivo, do nosso da nossa forma de interpretar e de entender o mundo, de entender a vida, quando o Sol está junto de Mercúrio, é uma luz consciente gigante. Então, uma clareza mental muito grande, como se várias fichas pudessem cair. Olha que legal, né? Então, a gente começa esse ciclo com essas fichas caindo, com com esses cliques, sabe? Com essas viradas de chave, tipo, uau, é isso, né? Tô entendendo. E são coisas relacionadas a gêmeos, né? Relacionadas às nossas relações, relacionadas às nossas trocas, relacionadas à comunicação. E aí você dá uma olhadinha aí também onde que tá gêmeos no seu mapa. É o mensageiro, né? O mensageiro sendo iluminado aí pelo sol, né? Se Mercúrio é o nosso mensageiro, ele tá falando com a gente a partir daí. E aí depois, gente, no dia 11 de junho, a gente vai ter a lua cheia. É uma lua cheia muito forte, muito potente. A lua cheia, ela vai acontecer, bom, Sol vai estar em Gêmeos e a Lua vai estar em Sagitário. É assim, a lua cheia ela sempre tem a oposição, né, entre Sol e Lua. Aí eu já tô falando um pouco daqui a 15 dias pra galera que tá na roda comigo, eu vou fazer uma roda só pra falar da lua cheia, tá? Mas só pra trazer já uma pinceladinha aí, porque essa lua cheia ela vem que vem assim super, super potente. Então, eu vou ter o Sol em Gêmeos, Lua em Sagitário. É o eixo do conhecimento, o eixo do pensamento, né? Então, eu vou estar com tudo isso, todo esse pensamento, a minha vontade de expandir consciência e tal, ativados. Só que tanto o Sol quanto a Lua vão estar fazendo quadratura para os nodos lunares. Para o nodo norte, que está em peixes, e para o nodo sul, que está em virgem. A gente vai estar com os signos mutáveis acionados. Vou ter, né? Todos os signos mutáveis aí. Então vai ser um grande quadrado no céu, super importante. Porque o que eu falei quando envolve nodos lunares? Quando envolve nodos lunares, eu tô tendo a pincelada, eu tô tendo o dedinho do destino interferindo nas relações e nas situações, né? É uma tensão aí que vai estar entre o saber e o servir, entre a expansão e o enraizamento. É uma hora da gente testar ideias. É uma hora da gente escolher quais as visões são realmente alinhadas com o meu propósito de vida, o meu propósito de alma. Porque eu vou ter acesso a muitas visões. Eu tenho acesso a todas as visões do mundo. Hoje em dia, na era da informação, né, com inteligência artificial, com tudo que a gente tem em contato por aí, a curadoria entre o que eu quero de verdade seguir, o que eu quero de verdade acreditar. Acreditar é uma escolha hoje em dia, né? Porque não, os pensamentos eles não são impostos pra gente. A gente sempre pode contrapor com outro pensamento, com outra ideia, com outra fé, com outra forma de ver. As formas de ver são diversas, gêmeos, mas eu escolho o que eu quero de verdade acreditar, o que faz sentido de verdade para mim. O que ressoa no meu coração, na minha alma. Então, essa vai ser muito do pensamento dessa lua cheia, que vai acontecer no dia 11 de junho, que é o meu aniversário, diga-se de passagem. Pensa nesse meu mapa de revolução solar. O que vem pela frente? Isso é incrível. É o meu sol, né? Na verdade, o meu sol vai estar fazendo quadratura para os nodos. Então, é o momento mesmo de estar, ó, na direção certa mesmo, alinhada com o espírito. Eu tô tentando, né? Só para deixar assim um pouco dessa provocação aqui com vocês. Quando a gente se alinha de verdade com o nosso espírito, com o nosso propósito, com o que a gente veio fazer aqui na Terra, essas pressões que eu falo aqui, né, pressão de quadraturas, etc., elas são suavizadas, sabe? Porque é como se eu tivesse fazendo valer aí o meu pensamento.
Catarina tá falando que tem Júpiter e Mercúrio em Peixes na 10, que é o signo. Não tô conseguindo olhar. Muito bom. Então, assim, só pra gente ficar assim, guardar aí, ter uma mensagem, né, que a gente guarda aqui, a gente tá na transição planetária, né? Vocês estão entendendo aí o que que é essa transição planetária? A gente está entre mundos. Tem os pezinhos ainda lá na névoa pisciana, no sonho, no onírico, no inefável, mas a gente está com os olhos voltados para essa trilha de Áries, né? Esse caminho que se abre, esse caminho concreto, esse caminho determinado, né? Esse chamado mesmo, essa impulsividade da gente seguir esse caminho. E o céu está convidando a gente a abrir esses caminhos com responsabilidade, a responsabilidade de Saturno. Não é à toa que eu escolhi para fazer o flyer dessa live, eu escolhi um balão, né? Porque o balão ele tem o fogo, aí o fogo ariano, né? Com essa força motriz, mas o balão ele voa pelo ar, é o ar que se aquece. Então, essa soma aí, esse Ares do ar com é, com esse Ares do fogo, né? E esse ar geminiano, esse ar da lua nova, isso faz a gente voar, isso faz a gente expandir consciência. Então, a gente está abrindo caminhos, né? E aí que a gente possa abrir esses caminhos com responsabilidade, com maturidade, mas também com leveza, com alegria, com presença. Essas que são características tão geminianas. Então, gente, é isso, assim, essa que foi essa pincelada aí, nesse tema tão bonito, né? Nisso tudo que a gente está trazendo aqui. Lembrando que é isso, né? O Sol, nesses primeiros graus de Gêmeos, estão fazendo sexto para Saturno, estão fazendo sexto para Netuno, né? Então a gente está com essas energias super potentes aí se colaborando, né? Então tá bonito de ver. Tá bonito de ver, tá bonito de viver esse tempo, né? Quando a gente pode viver com consciência, quando a gente pode viver com responsabilidade, com presença, com maturidade. Então fica aqui esse recadinho aí, essas reflexões ficam para vocês. Lembrando aí que a gente tem um mês maravilhoso pela frente, então um mês onde a gente está com a nossa curiosidade super atiçada por Gêmeos, né? Por essa energia geminiana forte. Gêmeos nos deixa muito mais curiosos e muito mais abertos ao aprender. Então, cursos, é, principalmente de temas que expandem consciência, vão nos atrair muito. E aí eu lembro vocês que a gente vai ter o Festival Aura no Paraíso acontecendo, começando ainda sob o céu de Gêmeos, no dia 19 de junho. E a gente começa com os auras, né? Aura Cachoeira, Aura 1, 2 e 3, nas cachoeiras, na beira da fogueira, onde a gente vai poder também trocar muita coisa e conectar mesmo espiritualidade com matéria, espiritualidade e natureza, espiritualidade com bases sólidas construídas dentro de uma egrégora super sensível, super responsável, amorosa, né? Então, super protegida também, né? Então, quem sentiu o chamado, procura saber, entre em contato aqui pelo Instagram, entre em contato comigo, entre em contato com a escola, né? Que a gente passa todas as informações sobre esse retiro. O retiro total do Aura Cachoeiras vão ser 21 dias de mergulho dentro da leitura da aura, né? 21 dias para você estruturar Saturno, essas bases dessa nova espiritualidade que está começando, né? E aí depois, né, a gente vai ter aí curso de astrologia presencial aqui em Alto Paraíso. Vai ser um curso curtinho de 3 dias, então são fundamentos só, é uma base, é né, um primeiro contato, né, uma primeira são primeiras informações, assim, né? São os valores primordiais da astrologia, mas a gente vai olhar para a astrologia kármica também.
Então tem muita coisa para a gente aprender junto aí nesse período, né? Esse curso de astrologia ele acontece do dia 5 de julho ao dia 7 de julho. É um período curtinho, né? Mas a gente vai fazer um mergulho bem profundo e bem interessante aqui dentro da Escola da Aura, presencialmente. Então a gente vai olhar para o mapa de cada um. A gente vai ter esse momento, né, de olhar para o mapa de cada um e ver aí como é que tá o seu alinhamento com o seu propósito. Então ficam aqui esses convites e eu desejo um lindo final de semana. Lembrem-se que na Lua Nova é muito legal a gente escrever essas intenções do que a gente quer realizar. A Lua Nova é um momento super realizador. Para quem tem a meditação das rosas, é um super bom momento para fazer mockup, para fazer sua criação de realidade, né? E escreve onde você quer chegar, escreve o que você está desejando. Tudo isso ajuda muito. Faça o seu ritual, prepare o seu ritual. Lembrando que Gêmeos é ar, né? Então, solta o vento aí. O que você quer construir? O que você quer sonhar agora? O que você quer construir agora, a partir desse sonhar? Então é isso, minha gente. Eu deixo um beijo enorme. Vou fechar aqui no Instagram. Tchau, gente. Gratidão. E vou fechar aqui com as minhas amigas queridas. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Me desculpa aí, né, se às vezes eu fico meio lá, meio cá, mas é muito legal isso, sabe? Eu tive um feedback muito positivo em relação à outra live que eu fiz. É muito legal porque a gente pode interagir, né? Eu interajo com vocês aqui, interajo com o Instagram lá e traz gente que tá fora da bolha. Então a gente vai trazendo mais gente aqui para ficar juntinho com todo mundo na nossa egrégora, porque afinal de contas estamos em Gêmeos e a gente quer aí muitos amigos, muita gente junta. Então é muito legal. Coloca aqui o Instagram da escola, @Escola da Aura. Vocês vão poder ver lá. Assim, ó, que você procura. Meditação gratuita no próximo sábado. Muito bem lembrado, Dani Quirilos. Muito bem lembrado. No próximo sábado, para você agarrar na meditação das rosas, tem a meditação gratuita no próximo sábado. Depois tem nível 2. Quem quiser, fala comigo. Vamos fazer a Revolução Solar, sim, dona Eliane. Muito bem lembrado. Quem quiser, fala comigo. Quem precisar que tenha um desconto aí no curso de meditação das rosas, fala comigo que a gente ajuda. A Rose está perguntando, presencial? Sim, Rose, presencial. A gente vai ter astrologia presencial aqui em Alto Paraíso. Olha que legal. Mês de grandes oportunidades, Mara, cheio de entusiasmo, com influência do destino. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu também amei estar aqui, amei estar com vocês. Muito bom sempre. A gente cresce junto, né? É muito bom fazer parte dessa família. Eu adoro, assim, adoro. A melhor coisa que eu fiz foi ter criado esse grupo de astrologia. Obrigada, gente, por vocês fazerem parte desse sonho, viu? E eu adoro partilhar com vocês tudo que eu aprendo. Um beijo enorme e a gente se vê aí. Vou fazer uma roda da lua cheia. Beijo, tchau.